coisa de sítio, que é o desaparecimento de crianças sem explicação. E as histórias, né? Porque tem a história da bruxa que pega a criança e mostra a primeira cena, é uma criança sumindo ali do nada, e tem essas coisas que acontecem também, vários relatos, e aí atribuem ou a bruxa, ou Curupira, que minha avó falava, ou ao Saci, que também ele leva a criança. Então, tem uma história que a família... O Curupira, ele faz moonwalker quando ele anda pra frente ou pra trás? Cara, imagina ele fazendo moonwalker indo pra frente. Assim, ele anda pra frente, né? É verdade, acho que ele anda pra frente. Verdade. E fazendo moonwalker. A família trabalhava ali, né, na roça e tinha um bebezinho. E para não deixar, para não levar o bebê junto, como era perto, deixava o bebê dormindo na rede. Trancava tudo, deixava tudo fechadinho ali, se chorasse, escutava, uma coisa assim, para voltar. Só que quando eles voltavam para casa, a criança tava enrolada na rede, a rede tinha dado nó, e embaixo da cama. A criança colocada embaixo da cama, nó na rede. Eles voltavam, muito trabalho para desfazer aquele nó, e a criança não tava reclamando, não tava... Não. Eu queria perguntar, a criança tava viva? Então, tava. Isso aconteceu... 3 ou 5 vezes, se não me engano. Eu falei, imagina, na primeira eu já não deixava mais essa criança sozinha. vamos deixar hoje, ninguém vai enrolar. Aí, deixaram ir de novo, tudo trancado. Como que alguém entraria lá? Sempre embaixo da cama. E aí eles falavam, era o Saci que fazia isso. Mas, então, o que fazia isso? E tava querendo o quê? Não raptava. Era uma espécie de... Eu lembrei do filme Mama, né, que tem um fantasma meio que querendo proteger a criança, lá é perigoso. Daquele curta que era um moleque chama o pai chega e fala, tem alguma coisa debaixo da minha cama. É incrível. Aí ele olha, tá o filho dele lá, tem alguma coisa em cima da cama, você fala, pô, quem é que tá? Quem é o filho dele de cima? A minha avó falava que tinha um milharal lá na fazenda que ela nasceu. Isso aí eu acho muito ridículo, porque assim, não é verdade, mas a minha avó acreditava e o povo da cidade acreditava também. Que o pessoal ia trabalhar lá no milharal e levava as mulheres da cidade, porque de quando em quando você ouvia um choro de bebê naquele milharal. Imagina, só isso aí já dá um cagaço. Você vai, a criancinha chorando. E se a mulher lactasse, todas que estavam lá, elas não eram mais virgens. Então dava pra você saber quem... Então o pai pegava a menina, vamos lá. Era tipo um teste de virgindade? E se a mulher desmaiasse, é porque ela tava grávida no comecinho. Porque lógico que depois dá pra você saber pela barriga. Mas se a mulher desmaiasse quando ouvisse o choro, essa aqui tá grávida, ela tá escondendo de alguém. Então era... Sempre tem essa estrutura de domínio, né? E porque eu falava pra minha avó, não dá pra acreditar nisso, né? Mas ela, não, é verdade sim, levava no milharal. Era tipo um costume, pequena, né? E aí a gente escutava chorinho de criança... Se saía leite do peito é porque a mulher não era mais virgem. Nossa. Engraçado isso, né? Interessante assim como as pessoas do interior acabavam construindo uma mitologia própria, né? Eu lembrei de uma história bizarra agora que você contou, que também é de Quaresma. Nossa, a gente vai desenterrando, né? Que minha avó contava que uma vez na missa da Sexta-feira Santa, na verdade eu lembrei não é por causa da Quaresma, é por causa de bebê. Na missa, se eu não me engano, acho que era da Sexta-feira Santa, mas era uma missa que acontecia na Quaresma. Uma mulher roubou a hóstia. Sabe a hóstia? Na hora da Eucaristia, vai dando a hóstia para as pessoas. E naquela época, era costume dar na boca. Mas se você quisesse, você pode pegar na mão também. Acho que tem dois que você pode... tem dois modos, né? De você receber a hóstia. Um na boca e outro na mão. E aí essa moça... Essa mulher, uma senhora, já não queria receber na boca, recebeu na mão. E aí o padre já entende. Quando você dá a mão é porque você quer receber aqui. E ela encobre e sai andando meio que rápido. Até o padre, segurar, né? Porque falam que quem rouba a hóstia é porque vai fazer ritual... Coisa ruim, né? Não vai usar porque a hóstia para os católicos é o próprio Cristo, né? Consagrado. Ela não é um pão, ela não é um trigo, ela consagrada. É o corpo. Ela é o corpo, ela é Jesus, né? Então é o máximo da missa. E aí essa mulher sai meio andandinho rápido, vai passando em todo mundo, o padre não tem tempo, segura, e ela consegue ir embora. E ela vai para casa, né, dela, que era uma zona meio rural lá em Avaré. E a casa dela era uma casa que tinha um quintalzão na frente, um portão e a casa no fundo, tipo uma edícula, assim, né? E aí diz que o padre foi, mesmo com a batina,
né? Os ministros foram pra casa dessa mulher, sabiam quem era ela, foram meio que seguindo e tal, e ficaram lá, ô, fulano, e ela se trancou em casa. E ninguém entrava, ninguém, tipo, ficaram chamando. O padre tentou chamar a polícia não veio. Muita coisa, né? Não, foi o negócio. E aí, eu me lembro porque a minha avó falava a casa da dona... não vou falar o nome da mulher, mas é que é um nome muito... Era Dona Rosinha, ela mora lá, Dona Rosinha, que roubou a hóstia. E eu nem sei se é viva ainda. E aí ela falou que deu um fundúrcio, deu um bafafá, e minha avó tava nessa missa, viu tudo e voltou pra casa. E falou, nossa, o que será que deu? E disse que minha avó ficou de campana à noite olhando a Dona Rosinha, porque ela não saía da... Uma hora essa, a Dona Rosinha tinha que sair pra comprar um leite, pra comprar alguma coisa. E disse que a Dona Rosinha sai, né? E aí a minha avó disse que viu nitidamente da casa dela, ela pegando a hóstia e fazendo assim no quintal, ó. Ixi, Nossa. Ai. Esfarelando no quintal. era e alguma tal. coisa mesmo. Aí descobriram que ela enterrava feto lá. Ela fazia Pesado. aborto clandestino Pesado. e enterrava lá. E aí, como essas crianças ela não tinha batizado, aí quando ela foi levada pra delegacia, não chegou a ser presa, ela falava, eu não aguento mais o choro das crianças. Ele precisa ser batizado. E aí era a hóstia. Meu Deus. E era em quaresma. E essa história eu ouço. Quando minha avó contava, assim. A minha avó hoje em dia não quer mais saber de nada disso. Ela Nossa, agora. adoraria Ela não tinha conversar, religião. deve ser demais. Mas quando ela não tinha religião, que ela ia na missa de vez em quando, ela contava de tudo, de demônio, de tudo. Hoje em dia ela fala assim. Ela fala pra mim, eu falo, avó, lembra daquela história do fantasma? Ela, não fale, menino. Ela fala, não fale, menino. Porque agora é tudo diabo, Era uma né? enciclopédia, não trancou. Não fale, menino, não Minha fale. avó, ela tava muito o choro de criança num certo lugar lá, e ela falava, são as almas dos bebês que estão no limbo, sabe? Que não Não foi batizado. não foi batizado, nem lá nem cá. Meu irmão ouviu isso na cidade. Só que era um bairro que ainda estava se iniciando, e o amigo dele morava ali numa casa onde atrás era tudo terreno, assim, não tinha quase casa ali, então conhecia um ou outro que estava morando ali. E meu irmão brincando lá, começou a escutar o choro de um bebê, o choro. E meu irmão já estava se incomodando com aquilo e perguntou para o amigo dele, falou, que essa criança que não para de chorar? Ele falou, não, isso daí é sempre assim. Você vai ver, vai dar tal horário, vai parar. Tipo, todo dia, tal horário, você escuta o choro. E não tem ninguém, a gente já perguntou, ninguém tem criança pequena aqui dos vizinhos. E realmente deu horário, aquilo lá parou e ele já estava assim acostumado. Então, tinha horário marcado e era o choro de uma Engraçado que criança. isso é uma necessidade de batizar, né? Como se fosse assim. Então, É um dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Você tem que ser batizado, senão vai acontecer isso. Porque a extrema unção, a unção dos enfermos. É a são última, diferentes, né? Enfermos é quando tá doente e extrema é quando já morreu. Não, a extrema-unção acho que se recebe antes de morrer. Não, antes de morrer também, mas é quando não tem mais solução. Não tem mais jeito Porque isso. eu sei disso assim, meio que na carne, que eu tinha. A minha mãe tava, quando eu tava no hospital, veio um padre e falou: eu vou dar unção dos enfermos. Eu falei, não, ela não vai morrer. Ele, é unção dos enfermos. E não é extrema-unção. Aí eu falei, não Sim, sabia sim, que sim, tinha- sim. Mas a extrema-unção se divide em duas. E aí, em São José dos Cordeiros, na Paraíba, o padre da cidade dizia, todo mundo na verdade dizia, que você tinha que dar a extrema-unção ou a unção dos enfermos para quem ia falecer. Era obrigatório. Do contrário, o Papa Figo comeria o corpo da pessoa no cemitério. E aí ninguém acreditava. Até que, se alguém de São José dos Cordeiros estiver presente no chat e puder depois confirmar, mas é isso. Eles dizem que, por um bom tempo, fulano, o padre não rezou, não quis que rezasse. Aí dizia que achava os pedaços espalhados no cemitério e falava, é o Papa Figo. Papa Figo é um personagem muito incrível da nossa mitologia. E pouco brasileira, explorado, né? Não falam muito do Papa Figo, E assim, né? Mas você falou dessa história da igreja, eu lembrei de uma história que o cara que aconteceu com ele me contou, e ela não é de terror, mas eu gostaria de contar aqui, que é a melhor história de missa que eu já vi na vida, meu amigo Antônio me contou. Ele super católico, ele e a esposa dele ajudando na missa de Páscoa. Ajudando a missa de Páscoa rolando. Aí acabou a tarefa da esposa, a esposa sentou junto com o povo todo lá na igreja, e o Antônio ficava no altar lá ajudando o padre. Acabou a missa, o padre falou assim, vou acabar aqui antes de só dar um recado. Vocês que gostam de fazer caridade e tal, quem pode ajudar uma senhora que está precisando de uma ajuda aqui? É muito importante. Ela não tem onde morar, ela não tem casa, o filho dela está preso,
parece até que tá encrencado, vão matar ele. E ela não tem onde morar e eu quero saber quem pode dar arrego e adotar essa senhora. O Antônio, né, disse que a esposa dele já sabia que ela é super, super coração, super envolvida. Ele já olhou pra esposa e ficou fazendo assim, ó, do altar. Mas a esposa fez assim, ó. O padre, ninguém, a esposa do Antônio fez. Eu posso, Antônio. Puta, eu tenho 2 filhos, meu Deus. Vou adotar uma velha. Nesse segundo, o padre falou que entre então a senhora. Abriu, entraram com uma estátua de Nossa Senhora, uma imagem, levando e deram pra eles de presente.